Olá, eu sou o Jedson Gomes e esse aqui é o Capitalistas de Merda, isso mesmo. E nesse canal eu tenho a ideia de falar não só sobre capitalismo, mas também sobre empreendedorismo e sobre o impacto da tecnologia na sociedade, como vocês, né, para quem está curtindo, já deve ter observado aí nos últimos vídeos. No episódio de hoje eu quero falar sobre aquele lance meio bizarro que rolou aí nas últimas semanas, que foi um lançamento de um possível produto aí, que é aquela cabine de home office, né, onde a pessoa entra dentro da cabine para trabalhar mesmo dentro de casa. Então eu queria dar meus 2 centavos aí sobre isso. E como eu falei no início, a ideia aqui desse canal não é falar só sobre capitalismo, mas também sobre empreendedorismo. Eu não queria lançar um canal para falar só sobre isso, assim, porque eu acho meio chato, assim, eu acho que fica muito limitado, né? E tem muita conexão, muita intersecção, né, entre assuntos, e por isso que eu criei então esse canal mais amplo, assim, para poder falar sobre, enfim, todas as coisas que andam na minha cabeça. Especialmente falando sobre empreendedorismo, bom, hoje eu toco 2 operações, toco 2 empresas, então eu já sinto na pele aí, né, como que é essa vida de empreendedorismo, mas eu tenho um pensamento diferente do que a maioria de canais aí que falam sobre empreendedorismo. Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre isso também e pegando aí, obviamente, esse assunto aí da cadeira bizarra lá, né, que foi pseudo lançada. Então, assim, para quem não sabe, rolou aí um lançamento prévio de uma cabine meio cadeira gamer, assim, meio cabine de trabalho, né, lançada pela Stefanini. E pelo que eu entendi no dia que saiu, assim, era mais uma ideia conceitual, assim, né, e aí já tinham empresas de design, né, que tinham feito toda a parte de como que funcionaria, né, aquela cabine, tinha todo um vídeo institucional, né, aquela velha máxima, né, de lançar um vídeo teaser sem mesmo ter o produto. Não sei se de fato existe produto ou não, mas se basear aí pelas inovações do Vale do Silício, tudo que a gente vê nos últimos anos, normalmente é assim, né? Lança uma coisa sem nem ter, né? Tem mais o conceito e muitas vezes aquilo volta para a gaveta, né? É até interessante que me parece, assim, ao acompanhar esse mercado há muito tempo, me parece que as coisas, às vezes eles fazem o lançamento de alguma coisa muito para testar também, para ver como que vai ser a recepção. Nesse caso dessa cadeira bizarra aí, dessa cabine bizarra, nesse momento o produto já foi tirado do ar, né? Lá eu não consegui achar o vídeo mais no YouTube, né? Só tem em outros lugares aí que conseguiram fazer a cópia do vídeo. A página não existe mais, né? Todo o lance a redação institucional que saiu não existe mais, então muito provavelmente a empresa resolveu tirar fora do ar, né, essa tal da cabine. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre, tipo, essa ideia, assim, mesmo que conceitual, acho que vale a pena a gente pensar um pouco, assim, né? Vou pensar pelo lado da programação. Eu trabalho na área de tecnologia e programação há bastante tempo, né? E hoje atuo em uma das minhas empresas. A gente é uma empresa de tecnologia de desenvolvimento de software, né? E eu tento trazer, né? Eu e meu sócio, a gente tenta trazer para a empresa muito a visão contrária do que a gente vivenciou dentro das empresas que a gente trabalhou. Então, eu trabalhei em grandes empresas, não tão grandes assim, startups e tudo mais, e todas elas tinham na sua essência assim, alguma coisa que me irritava profundamente. Então, eu tento trazer para dentro da nossa empresa uma visão totalmente diferente disso. Então, obviamente, quando rolou esse assunto da cadeira, né, a gente tirou sarro, assim, todo mundo, e esse é um ponto importante, assim, né, porque eu fico pensando que quem tem a concepção, quem teve essa concepção desse projeto, né, de uma cabine onde a pessoa vai, e trazendo para o mundo da programação, né, onde a pessoa vai programar o dia inteiro dentro dessa cabine, isso só pode ser alguém que está muito fora da realidade, né? Muito fora do dia a dia de quem de fato trabalha criando código ou, enfim, trabalhando no computador, né? Só pode ser alguém que está totalmente pensando em outra coisa para conceber uma ideia dessa. Então, assim, tem até aquele lance, né, que muita gente já discutiu, né? Eu normalmente discuto em algum momento sobre isso com várias pessoas, que é o lance de que, tá, mas será que, pensando na área de programação, será que programar ele é mais uma coisa que pende para o lado artístico ou pende mais para o lado industrial, assim? Eu penso que é muito mais para o lado artístico, tá? Eu sendo programador e trabalhando há bastante tempo e convivendo com as pessoas, tá? Eu tendo a pensar muito mais nesse lado, claro que sem romantizar, né? De querer dizer que não, é um processo criativo e tudo mais, e
sem querer comparar, né, com outras artes. O lance é que a gente não tem como industrializar um processo que envolve sim uma parte criativa, uma parte de pensamento, uma parte que envolve emoções. Não é simplesmente a gente chegar ali e fazer o código, por mais que a gente tenha ferramentas de automação e tudo mais hoje em dia. Quando a gente chega num problema crítico de resolver, de criar um algoritmo, de criar uma solução, ou a gente tem um problema do mundo real e a gente tem que trazer para o software, não é simplesmente a gente chega lá e codifica, ou simplesmente chega lá e pega um projeto open source e faz, ou compra uma solução, paga e faz, né, implementa. Não é assim, apesar de ainda hoje em dia a gente ter isso no mercado, muita gente tem essa ilusão, né, de que é simplesmente pegar e plugar as coisas. Na verdade, isso está mais latente até nos últimos anos, né? A gente tem essa ilusão de que existe, eu acho muito engraçado, tem muita gente que trabalha numa camada muito abstrata, né? Se for parar para pensar aí, quem trabalha com futurismo, quem trabalha falando mais sobre tecnologia, mas que de fato não sabe como implementar a tecnologia, não tem problema isso, tá? Não tem problema. Acho que muitas coisas vêm aí na tecnologia de pessoas que estão fora da tecnologia. E eu acho que tem que ter um equilíbrio legal. Mas na prática, não é assim, quem entende de tecnologia vai saber, né, de uma maneira muito melhor, enfim, quanto tempo vai levar para fazer e tudo mais. Então, sempre rola esse embate, assim, né, de alguém querendo ditar uma coisa sem saber, de fato, como fazer aquela coisa. E no caso da programação, eu acho que ela vai muito mais para esse lado artístico e esse lado criativo, porque de fato a gente tem que pensar, não adianta, né? A gente não pode simplesmente sair, copiar e colar código, ou enfim, apesar de que existem tarefas que sim, são automatizáveis, né? Existem ferramentas de automatização que a gente consegue implementar no nosso dia a dia de desenvolvimento de software, e isso sim vai fazer com que a gente consiga ser mais rápido, né? Mas quando chega naquela parte principal, né, onde é o core do sistema, o business de fato, né, onde a gente precisa identificar quais algoritmos precisam ser criados, de fato a gente precisa de tempo de concentração, e aí a gente tem sim, né, a gente depende desse momento criativo e a gente precisa parar para pensar, e isso pode demorar um dia, pode demorar uma hora, pode demorar uma semana, 2 semanas, também depende muito do estado de espírito da pessoa, né? Então é uma coisa que é bem complicada mesmo. Outro ponto que eu acho interessante é esse de que o que eu comentei no início também, que é, parece que às vezes a indústria força uma coisa que é tão absurda para depois implementar uma coisa que não é tão absurda assim, mas que tivesse sido lançado lá no início, não teria uma adoção tão legal, né? Então quando, né, Stefanini, né, e as empresas envolvidas lançam uma cabine, né, onde a pessoa pode fazer o seu home office, essa cabine tem um computador e tem monitoramento e tem ventilação e tem hora que sai, hora que entra e tudo mais, a gente pensa, nossa, isso é muito absurdo, né? E eles tiram o projeto do ar, daqui a pouco a gente esquece disso e eles vêm com uma cabine um pouco mais sutil assim, e a gente já passa a olhar e pensar, nossa, essa ideia até que é interessante. Então não vamos esquecer dessa ideia de como ela é absurda, nem que seja numa forma mais capada, assim, né, com menos opções. E falando mais sobre a minha experiência também, eu vejo que essas soluções aí, e não só ela, né, porque eu acho que essa cabine, essa cadeira, ela representa o que de fato as empresas querem, né? Não a minha empresa, mas o que de fato as empresas querem, que é controlar e tirar o máximo de quem trabalha, né? De quem faz ali código, ou enfim, de quem faz alguma solução para aquela empresa. Então, acho que quando a gente tem sempre esse objetivo por trás, é impossível que saia uma solução que de fato esteja pensando em quem precisa, em quem trabalha, né? Então, essa cabine, ela não está pensando na pessoa, na qualidade do trabalho da pessoa, ela está pensando muito mais nos resultados, né, da empresa, ela está pensando muito mais em quanto elas vão conseguir extrair da pessoa que vai, pobre coitada, que vai estar dentro daquela cabine, né? Acho que é muito mais nesse sentido do que de fato pensar na pessoa, porque se fosse pensar na pessoa que está trabalhando, investiria em soluções que existem já atualmente e que são muito legais. Uma cadeira boa, talvez, né? Uma mesa reclinável, né? Aquelas mesas automáticas que tem várias soluções de mercado, mais monitores, 2, 3 monitores. Quanto mais monitor, melhor, né? Quem trabalha com tecnologia sabe disso, quem trabalha programando também sabe disso. A gente precisa ter vários terminais, várias telas e vários testes e tudo mais, né? Não só a programação, né? Design, enfim, várias áreas que estão aí ao entorno. Então, se de fato se tivesse pensando na pessoa que está trabalhando,
acho que a solução é mais simples, a solução já está aí no mercado. Então essa fica a minha dica aí para quem trabalha aí, para quem tem empresa e que ficou achando que essa ideia da cabine é legal, talvez dá uma pensada de novo e pense assim, não, em vez de investir nessa cabine, quem sabe investir em outras soluções, né? Quem sabe investir em capacitação a mais para a empresa, né? Para as pessoas que trabalham na empresa, investir em mais capacitação, investir em mais equipamento, quem sabe, sei lá, um fone melhor, né? Existem várias soluções de fone, se o problema é barulho, né? Então, quem sabe um fone com cancelamento de ruído, tem várias soluções de mercado, várias soluções muito boas para isso, né? Então, a minha dica e o que eu sempre penso é, se é para deixar melhor para a pessoa, então vamos fazer isso, né? Upgrade no computador, mais monitores, mais gadgets, tudo mais, menos controle no dia a dia de trabalho, né? Porque o que uma cabine dessas traz é muito mais controle, né? Então imagina, eu fico me lembrando de épocas que eu trabalhava em outras empresas aí que eu tinha assim, eu chegava a me arrepiar, assim, quando eu tinha que lidar direto com pessoas que eram simplesmente controladoras do trabalho dos outros, assim, porque infelizmente existe esse cargo, né? O cargo de pessoa que controla o trabalho dos outros. E eu acho que isso está muito ligado à cultura que a gente tem, né? Enfim, na maioria das empresas é assim, a gente precisa ter alguém que controle e que diga o que é para ser feito. E eu até entendo que numa escala maior, assim, de uma empresa com muita gente trabalhando, a gente precisa de fato de algum nível, assim, de alguém que toque o projeto, alguma coisa assim, mas não precisa ser no nível do controle. Infelizmente, em todas as minhas indas e vindas em outras empresas, antes de me tornar empresário, nenhuma dessas experiências foram boas. Assim, foram todas muito ruins e foram todas muito traumáticas, tanto que hoje na minha empresa eu não aplico nenhuma dessas técnicas, né? Nenhuma de técnica de controle, muito pelo contrário, eu tento na camada de gestão assumir toda a parte de controle com o cliente, que eu acho que é aí que está a relação. A relação é da minha empresa com o cliente que contratou a minha empresa, né? Então, todo aquele lance de timesheet e tudo mais, que eu sei que é super comum, né, no dia a dia, não estou criticando, às vezes talvez seja a melhor solução, mas porque eu penso, né, que eu quero na minha empresa, não é isso, eu não quero que as pessoas se sintam mal ao ter que trabalhar. E eu acho que quando a gente implementa um timesheet, por exemplo, ou qualquer outro sistema de controle, a gente traz essa sensação, uma sensação de que talvez não tem confiança, né? Quem é gestor ou gestora não confia no trabalho e precisa daquele log do que foi feito, sendo que no mundo da programação é ainda mais irônico isso, porque a gente já tem todos os controles, porque a gente trabalha com Git, a gente trabalha no GitHub, ou no Bitbucket, ou GitLab, enfim, a gente tem todo o controle de código, a gente pode fazer com que um controle, né, seja baseado em código e mais na metodologia que está sendo desenvolvida, e o controle é da empresa para fora, da empresa com o cliente, não necessariamente do cliente com as pessoas que estão dentro da empresa ou de quem está na gestão com as pessoas que estão dentro da empresa. Então hoje o que a gente tenta fazer aqui na empresa é, a gente tem projetos e a gente ataca os projetos com as pessoas que estão disponíveis para fazer aquele projeto, que topam fazer aquele projeto. Às vezes a pessoa não tem experiência naquela tecnologia, mas ela quer aprender, então ela pode ir lá aprender. A gente não tem um controle que seja diário, né? A gente não tem timesheet, a pessoa não precisa alocar horas, né? A gente assume, né? Eu acho que esse é o papel de quem está fazendo a gestão, né? Quando a gente delega isso, porque assim, sendo bem sincero, eu já trabalhei com timesheet em empresa quando eu era funcionário e olha, a grande maioria das pessoas simplesmente trata aquilo ali como um placebo, porque tu não fica todo o tempo dizendo no que tu tá trabalhando. Então, o que acontecia na prática, né? E que eu garanto para vocês aí que acontece na prática na empresa de vocês, que é, a pessoa trabalha o dia inteiro, ela não lembra o que ela fez, chega no final do dia, ela vai lá e aloca que trabalhou 6 horas ou 8 horas, né? É mais ou menos isso que acontece sempre, tá? Então, de novo, e aí por que isso acontece? Porque quando chega lá, quando tu pega e tu tem um monte de pessoas trabalhando em um monte de projetos, tudo isso vira número, né? E aí quando a gente tem alguém que está fazendo a gestão daquele projeto, alguém que só controla o que os outros estão fazendo, essa pessoa olha para o quê? Para números. E essa pessoa que controla os números apresenta isso para o board, para a direção, sei lá para quem, e apresenta números. E esses números, então,
a direção apresenta para, sei lá, qual é a outra hierarquia que tem, ou se apresenta para os clientes, né? Nisso se perdeu tudo que se tinha, e aquilo ali é um placebo total. Ele já nasceu como placebo e ele chega lá na ponta como placebo. Todas as empresas que eu trabalhei que tinham um tipo de gestão assim, todas elas eram baseadas em números que são totalmente placebo, né? Ninguém trabalha 8 horas por dia, ninguém trabalha focado, né, 100% fazendo a mesma coisa o dia inteiro, né? Todo mundo ou sai para tomar um café, ou agora na quarentena sai para fazer um almoço, ou sai para tomar sei lá, fazer um café da tarde, ou fica mais tempo fazendo almoço, eu, por exemplo, né? E, enfim, então, tudo isso é placebo. Então, o que eu tento fazer é a subversão disso, e o que eu acho que acaba sendo mais justo, né? Mais honesto com o cliente, mais honesto com as pessoas que trabalham, e o resultado é muito melhor, porque o resultado na prática é: eu sei que eu tenho um projeto para fazer, minha empresa vendeu um projeto para a empresa X, e eu assumo essa responsabilidade, eu ou quem trabalha comigo nessa camada de gestão, para informar o cliente sobre as coisas que estão sendo feitas e discutidas, né? Eu não preciso que 5 pessoas que estão envolvidas no projeto fiquem dizendo ali todo dia ou toda hora exatamente o que estão fazendo. Isso a gente controla não para controlar o que a pessoa está fazendo, mas sim para controlar o software em si que a gente está desenvolvendo. Precisamos implementar um botão que faça tal coisa, bom? Isso aí vai demandar um monte de tarefas dentro, né, do nosso projeto, e é com isso que a gente tem que trabalhar, né? E aí alguém, né, fica de responsável de fazer o quê? Bom, analisar essas informações e aí sim, né, passar para a diretoria, passar para o cliente, seja lá para quem for, de uma maneira muito mais simples, e tu não tem essa barreira que, na minha visão, é o pior de todas, que é essa barreira de ter com as pessoas que trabalham contigo, né, que é a barreira da desconfiança, a barreira de controle, a barreira de monitoração e tudo mais. Então, assim, na nossa empresa aqui a gente faz isso, e cada vez mais a gente vem elaborando e evoluindo esses processos, né, para que, enfim, a gente consiga atender mais clientes da melhor maneira possível, e para as pessoas que trabalham com a gente se sintam cada vez melhores trabalhando com a gente. E não vai ser com cabine, não vai ser com sistema de timesheet muito elaborado, não vai ser com controle de horas, com alocador de horas, não vai ser assim. Não vai ser assim porque isso não funciona, isso é total placebo, né? Isso é uma enrolação do meu ponto de vista, e eu pelo menos, particularmente, não gosto de enrolar ninguém, né? Então, se é para fazer um negócio mal feito que vai ser placebo, então eu faço, né? E se tem como fazer melhor, vamos fazer melhor, né? E vamos experimentando e fazendo melhor. Então tá, falei demais aqui, comecei falando da cadeira, falei de empreendedorismo, né? Falando de, enfim, dessa cabine bizarra aí, falando sobre essa parte de controle, né? Que eu acho que vale a gente dar uma pensada, assim, será que precisamos? Será que na tua empresa tu implementa algum tipo de coisa assim de timesheet? Tu tem, sei lá, quantas pessoas trabalham contigo e tu quer controlar exatamente o que cada pessoa está fazendo? Talvez não seja a melhor abordagem, pelo menos para mim, não é a melhor abordagem. Na nossa empresa a gente não faz isso e nunca vai fazer. Então tá, por hoje é só, e nos vemos numa próxima aí. Até mais.